Olá, pessoal, tudo bem? Já fizeram a correção da atividade de ontem? Então vamos para a nossa aula de hoje, né? Quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Olha só, né? Acabando quase aí o ano, hein? Então vamos lá. O filminho de hoje que eu deixei para vocês, esse aqui, ó, Aventuras de Super-Herói. Estamos no episódio 10, Pensamento Positivo. O que é pensamento positivo para você? Você usa pensamento positivo no seu dia a dia? Quantas vezes a gente precisa pensar positivo? Olha, já parou para pensar que isso é um superpoder? Nessa aventura aqui, vocês vão saber então que o Homem-Aranha, ele e o amigo dele, o Réptil, eles precisaram usar esse superpoder, pensamento positivo. Ele aprendeu isso com o Réptil numa aventura que eles tiveram e ele conta isso aqui nesse filminho. Assista e ó, pensamento positivo, né? Pensamento positivo para acabar esse vírus logo, para chegar essa vacina, a gente poder voltar para a escola, voltar a ter uma vida normal, né? Então, pensamento positivo. Depois do filminho, a gente vai ter aqui, ó, língua portuguesa, uma atividade bem simples. Só que essa atividade vai dar 3 pontos para a gente chegar lá no final para ver quem vai ganhar o joguinho, né, das cartinhas dos super-heróis, tá bom? Então, essa é a nossa sequência didática que chama Vida de Herói. E hoje, então, na apostila Objetivo 3, lá na página 279. Vamos ver, então, o que a gente tem que fazer? Então, olha só. Missão Cara Feia. O monstro de hoje é o frio na barriga, esse monstrinho vermelho aí. E você, como a gente tem feito, né? Você vai ter que descobrir qual o herói ou a heroína que vai duelar com o frio na barriga. Olha as características, tá? Volta naquela folha lá que eu mostrei lá no começo, que tem aí na apostila de vocês, e vocês vão ver então quais são os poderes do frio na barriga, e você vai ter que escolher um herói que tenha uns poderes que dê para lutar de igual para igual com ele, ou até melhor que ele para vencer ele, né? Então, olha só, o frio na barriga, ele veio propor um desafio. Você vai ter que desenhar o seu super-herói preferido. Qual é o seu super-herói preferido? Eu adoro Capitão América. Adoro. E você? Qual o super-herói que você mais gosta? Então, você vai desenhar aqui nesse espaço, nesse quadradinho aqui, ó. Você vai desenhar o super-herói que você mais gosta. E aí, qual é a expressão dele? É sorridente? É bravo? É pensativo? Como que é? A expressão facial, porque quando a gente olha para a pessoa, a gente consegue imaginar mais ou menos como ela está se sentindo. Já olhou para a mamãe quando ela tá com aquela cara assim, de quem fez arte? Isso é uma expressão facial. Então, pelo jeito, né, pela cara da pessoa, a gente sabe se a nossa batata tá assando ou não, não é verdade? Então, você vai desenhar o seu super-herói dando destaque para isso, para a expressão facial dele. Se ele vai estar, sabe, quando fica com uma sobrancelha erguida, outra baixada, assim, né? Aquela cara do Superman. Superman tá sempre assim, né? Então, você vai colocar isso. E as onomatopeias, lembra o que é onomatopeia? Né? Quando tem os quadrinhos, lá os desenhos, não tem aquele boom, puff, power, tem aqueles desenhos, isso são as onomatopeias, né? O que representa os barulhos, né? Os poderes, né? O sas. Então, isso são as onomatopeias. Então, você vai desenhar o seu super-herói, dando esse destaque para a expressão facial dele e
colocando as onomatopeias em voltas. Só isso. Você também pode pintar aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Aqui, porque o monstro, quando ele vai perdendo, o poder dele vai diminuindo e o do herói vai aumentando, né? Então, só isso na parte de português, tá joia? Vamos passar para a próxima? Então, vamos aqui, ó. Matemática, nosso livro, tá? Vocês vão pegar o livro de matemática, na página 191 até a 193. Hoje, a gente vai ver só perímetro. Ontem eu já deixei um videozinho mostrando área e perímetro. Nesse aqui, é um aluninho de uma professora, que tá da professora Lia. Ele tá explicando o que é perímetro. Então, assista o videozinho e aí depois a gente vai pro livro, tá bom? É um videozinho bem rapidinho. Então, vamos lá. Aí você vai abrir o livro A Matemática dos Construtores. Nós já vimos na apostila as plantas da casa. Eu adoro. Vocês gostam de construção? Eu até assisto aqueles programas que mostra a reforma de casa, construção. Então, mas toda vez que vai construir ou reformar uma casa, tem que ter uma planta, ou seja, o desenho, o projeto de como vai ser essa casa, porque ninguém pode construir uma casa assim de qualquer jeito. Tem que saber qual o tamanho de cada cômodo, se vai precisar de mais parede, menos parede. Então, por isso que existe o arquiteto, o engenheiro, são profissões fundamentais pra gente, né? Porque se você construir uma casa de qualquer jeito, a hora que você estiver lá dentro, corre o risco dela cair na sua cabeça, já pensou? Então, por isso que tem que ter essas plantas, né? Esses projetos, os croquis. Então, olha só, Paulo é arquiteto e para construir sua casa projetou uma planta para mostrar como vai ficar. Ele tem 4 filhos. Veja, então aqui ó, tem lavanderia, banheiro, varanda, dormitório 2, dormitório 1, tem mais um banheiro aqui, dormitório 3, ó, então são 3 quartos, sala de estar, sala de jantar e cozinha. E aqui deve ser a área externa da casa, né? Então, olha só. Analise o projeto feito por Paulo e responda. Quais são os cômodos que compõem? Então, tudo isso que eu fui marcando aí são cômodos. Então, quais são? Tem banheiro, lavanderia, quarto, sala, né? São cômodos, a parte de dentro, tá? Letra B. Qual o formato geométrico dos cômodos presentes nessa planta? Então, vamos lá. Formato geométrico. A gente sabe que as formas geométricas são círculo, retângulo, quadrado, triângulo, trapézio, pentágono. Qual foi a forma geométrica usada aí? E quais as dimensões, ou seja, os tamanhos das paredes? Quais as dimensões do dormitório 3? Então, o dormitório 3 é este aqui. E quais são as dimensões? Qual a altura e a base dele? Então, é isso que vocês vão responder aqui. Depois, a gente vem aqui, ó, o que é perímetro. Agora que você já assistiu o vídeo daquele menininho, já sabe, né, de cor o que é perímetro. Então, olha só. Quando observamos a planta de uma casa, vemos que na maior parte das vezes, seus cômodos têm formato retangular. Antes de iniciar as construções, é preciso fazer 2 cálculos muito importantes. Um deles é do perímetro e outro é da área. Então, o perímetro é toda a volta daquele cômodo, né?
o contorno seria, né? E a área é o tamanho que vai ter dentro. Que tal aprendermos um pouco mais sobre perímetro? Na planta da casa de Paulo, você observou que o dormitório das crianças mede 5 metros por 4 metros. Paulo quer colocar rodapé em toda a volta desse dormitório, menos no espaço ocupado pela porta, né? Que é aproximadamente 1 metro. Então, quantos metros de rodapé ele precisa comprar? Então, para isso que a gente aprende o que é perímetro. A gente sabe que aqui, deixa eu marcar, aqui, ó, é a porta. Então, essa parte aí eu sei que mede 1 metro, eu não vou colocar rodapé aí. Então, ele vai pôr rodapé onde? Ele vai pôr rodapé aqui. Tem 2 portas, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Ali é a janela. Então, põe rodapé, porque é embaixo, né? Então, ó, toda essa parte que eu risquei aqui é o perímetro. Então, se eu sei que essa daqui mede 4 metros, essa daqui também mede 4 metros. Então, eu tenho 8. Aqui é 5. 8 mais 5. Aqui seria 8. Como eu tenho que tirar 1 metro da porta, então é 7. Quanto que vai ser perímetro? Nossa, que rabisqueira que eu fiz aqui. Então, quanto que vai ser esse perímetro? Bom, aqui então você já sabe. Número 2. E se em sua sala de aula for planejada a colocação de rodapé, quantos metros serão necessários? Essa não tem como a gente fazer, porque a gente não sabe quanto mede a nossa sala de aula. Uma vez nós medimos, lembra? Mas agora não tem como. Então, essa você pode até deixar sem, tá bom? Número 3. Em uma sala de formato quadrado, eu sei que quando é quadrado, todos os lados são iguais, tem a mesma medida. Então, olha só, em uma sala de formato quadrado foram colocados 30 metros de rodapé, descontando 2 metros correspondente às 2 portas. Qual a medida de cada lado dessa sala? Então, ó, o perímetro, né? 30 metros. Tirou 2, que é, né, já tá descontado. Então, seria 32, né? Porque já descontados, né? Descontando 2 metros correspondentes às 2 portas. Então, no total, se não tivesse a porta, seria 32 metros. Qual é a medida de cada lado dessa sala? Então, eu sei que são 4 lados e tem 32 metros. E todos os lados são iguais. Então, eu vou fazer 32 dividido por 4, né? Vamos ver. Próximo, perímetro de figuras poligonais. Essas figuras que vocês estão vendo aí são polígonos. Então, olha só, a soma das medidas de todos os lados de uma figura poligonal, ou seja, a medida do contorno dessa figura é denominada perímetro. Então, o que é perímetro? Toda essa área aí, ó, toda essa parte, esse contorno é o perímetro. Então, olha só, calcule o perímetro das figuras a seguir, medindo antes cada um dos seus lados com a régua e escreva o resultado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a régua e vai medir. Quanto que mede aqui? Mais esse e mais esse. Quanto que vai dar? Coloca aqui, tá bom? Depois você vai medir quanto que tem aqui, quanto que tem aqui. Então, você tá fazendo o contorno e vai colocar a resposta ali, tá bom? Olha só, qual a medida dos lados de um quadrado com 20 centímetros de perímetro? Então, eu sei que esse meu quadrado tem 20 centímetros de perímetro. Então, todo o contorno dele. É só eu dividir por 4, que são os 4 lados, beleza? Também
É possível medir o perímetro de figuras circulares. Em uma folha de papel, desenhe um círculo e use um barbante e uma régua para obter aproximadamente o perímetro desta figura. Como que a gente vai fazer isso? Você vai fazer o círculo, aí você pega um barbante e você vai medir quanto que o barbante cabe ali dentro daquele círculo. Aí você só vai fazer assim e vai saber, tá? Mas não se preocupe com isso. O que eu quero mais importante para mim são essas aqui de cima, tá bom? Essas são as atividades de matemática. Agora, a gente vai partir para a geografia. Apostila objetivo número 3, da página 74 até 81. Nossa, que monte! É porque tem bastante figura, tá bom? Então, a gente vai falar sobre recursos naturais e suas utilidades. O que são os recursos naturais? Natural é aquele que a natureza já dá, né? Que a gente consegue encontrar na natureza. Ele não é produzido pelo homem, né? Então, e isso é muito importante a gente saber, muito importante a gente estudar, porque da nossa responsabilidade, da nossa consciência é que depende do futuro do nosso país, do nosso mundo, né? Então, pensa direitinho que assim, vocês hoje são crianças e amanhã vocês serão adultos. E já pensou se hoje ninguém cuidar dos recursos naturais? Quando vocês forem adultos, vocês não ter mais? E a gente precisa muito desses recursos naturais. É isso que a gente vai ver nessa unidade. E outra coisa, essas atividades já vai começar a valer ponto para a provinha de vocês, tá bom? De repente nem tem prova de geografia, eu vou pegando só a notinha aí dessas atividades que vocês estão fazendo. Então, aqui a gente tem um capítulo inteirinho. Vamos lá ver, então. Olha, os recursos naturais e suas utilidades. Então, lembrando de colocar a data aqui no canto. Antigamente, as pessoas usavam só aquilo que precisava. Devia ser assim até hoje, né? Então, para consumo próprio. Então, eles retiravam somente a madeira necessária para fazer as suas casas. Não fazia mais que isso. E somente os alimentos que eles precisavam para comer. Não tinha desperdício. Eles iam lá, pescavam os peixinhos e comiam. Era só o necessário, tá bom? Não tinha peixe enlatado ou sobremesa, sorvete, essas coisas que a gente tem hoje, né? Que vem do leite, da fruta. Bom, então olha só, nessa foto aí você vê como que era antigamente, ó. Eles usando os recursos naturais. Hoje aumentou a população. Hoje não tem mais aquele tanto que tinha de pessoas. Hoje tem muito mais. E as pessoas precisam então fazer casas mais confortáveis, casas maiores, o consumo de comida é maior. Tem gente que não vai comer só aquele necessário. Se você não gosta de comer aí um chocolate, um sorvete, um suco, um refrigerante, tudo isso precisa de recursos naturais para fazer. Então, olha só. Quanto mais desenvolvidas forem as cidades, maiores serão suas necessidades de consumo. Assim, a sociedade tende a esgotar os recursos disponíveis na natureza, provocando inclusive alterações que comprometem o equilíbrio vital à sua renovação. Por exemplo, a poluição atmosférica e das águas. Alguém consegue viver sem água? Para tomar banho, você até usa uma água que não é filtrada. Mas para beber, você consegue viver sem beber água? Imagina, tem hora que dá sede. E aí, imagina você não ter água.
por isso que a gente tem que cuidar dos rios, das fontes, não poluir, porque quanto mais lixo, mais água que você gasta à toa, menos recurso natural, menos água. Por quê? Como que a natureza vai repor tudo isso que a gente está gastando? A gente tem que contribuir com a natureza também. Olha aqui, aqui tem uma foto de uma cidade, olha, bem grande, com bastante luz. Olha, um canal, né, de rio aí. Então, esses são os principais motivos que nos levam a discutir cada vez mais as questões que envolvem a preservação do meio ambiente em favor da sustentabilidade da natureza de forma mais consciente. Então, o que é sustentabilidade? É saber usar esses recursos naturais. Não é que a gente não pode usar. Lógico que pode. Se a gente tem consciência, tem capacidade para poder usar isso, a gente pode usar. Por exemplo, quantas vezes a gente falou na escola, né, que uma coisa que a gente usa muito, papel, livro, papel. Quantas árvores tem que derrubar para fazer esse papel? Mas não custa nada plantar outra árvore no lugar, né? Eu vou construir uma casa ali no terreno e eu vou ter que derrubar 5 árvores para poder construir a minha casa. O que eu devo fazer então? Se eu tenho consciência ecológica, eu vou lá e vou plantar 5 árvores em outro lugar, né? Aí não vai faltar. E esse calorão que ninguém aguenta. Gente, se a gente tivesse mais árvores, o calor não seria tanto. Que período de seca imenso. Lógico, as pessoas foram jogando lixo, foram deixando aterrar as fontes, os rios, a água diminuiu. O que é a chuva? Quando a água vai, né? Vamos colocar assim esse termo, né? Transpira, né? Quando a água ela sobe as gotinhas, né? Quando o calor faz subir as gotinhas de água para a atmosfera. Lá ela vai se condensar e voltar como chuva, né? E não precisa de chuva? Olha a volta aí como que tá seco. Só a chuva que pode resolver isso, né? Então, a gente tem que contribuir, colaborar com isso, principalmente vocês que são crianças, né? Porque vocês vão ser os adultos do futuro. Então, vamos pensar assim, ó, o que são os recursos naturais? Quando a gente olha a nossa volta, a gente percebe que todas as coisas consumidas pelo homem vêm da natureza ou dos recursos dela disponível. Então, que nem eu falei ali do refrigerante, precisa usar água para fazer refrigerante, né? Os recursos podem ser organizados em 2 categorias. Os renováveis, ou seja, aquele que pode se renovar, que ele se refaz, você vai gastando e ele vai se renovando, e os não renováveis, aquele que não tem como você repor, que vai depender da natureza mesmo para fazer. E isso aí é o que a gente mais tem que preservar, tá bom? Então vamos pensar aqui primeiro nos recursos renováveis. São consumidos, se forem consumidos de forma adequada, poderão ser renovados pela própria natureza ou pelas pessoas, que nem o caso que eu disse aí das árvores, né? É um recurso natural renovável. Você pode plantar árvores e ela também vai se multiplicar pela semente, por toda aquela sequência, aquele ciclo que a gente já sabe, né? Do passarinho que leva semente. Então, ele é renovável. Só que se a gente cortar e não colocar, não vai se renovar, né? Então, a luz do sol, ela está constantemente se renovando. Os ventos e as águas, esses são ciclos próprios de renovação natural. Isso aqui, luz do sol, vento e ar, a gente não consegue fabricar. Isso aí a gente depende da natureza, né? Então, esses são os recursos renováveis. Olha aqui o ciclo renovável da água que eu estava falando para vocês. Tá vendo aqui, ó, o número 1? Você tem aqui oceanos, lagoas e rios. Então, a gente tem todo esse recurso. Depois, embaixo da terra, também tem o lençol, né, de água. Depois, aqui, ó, nós temos as geleiras e a neve, as geleiras.
Com o aquecimento do mundo, por falta de ar ou por muita poluição, essas geleiras aí acabam derretendo. E quando elas derretem, pode ver, ó, que elas vão para o rio, os mares vão enchendo, quer dizer, vai derretendo lá, que precisa, a gente precisa dessa parte fria também do país, né, do mundo. O mar vai encher, porque quando derrete gelo não vira água? Enchente, tsunami, tudo isso, tá? Aí depois tem aqui, ó, 4. Água das nuvens, que é isso que eu expliquei para vocês, ó, tá vendo? Que a árvore leva as gotículas pro ar, né? E lá nas nuvens ela se condensa, depois ela volta em forma de chuva. E aqui, ó, tá vendo? Ó, a evaporação, ela evapora, se condensa e volta. Isso é um ciclo. Bom, então isso aqui é um meio de renovação da água. Há outros recursos que são renovados pela ação do homem, como a vegetação, manutenção de animais, recuperação de solos, entre outros. Se você matar todos os animais, por exemplo, quem consome carne, se você matar todos os frangos que tiver no mundo, você vai ter frango para comer? Não. Então, tem que repor. Por isso que existe, né, os produtores aí. É a mesma coisa com o boi, a vaca, né, a carne. Se você comer toda a carne, né, se a população comer toda a carne do mundo, não vai ter mais. Aí vai haver um desequilíbrio, tá bom? Então, olha só, esses recursos são vitais para a nossa sobrevivência, por isso devemos preservá-los, consumindo de forma consciente para que eles não se esgotem. Então, a gente tem que ter consciência, né? Para não desperdiçar. Aí tem os recursos não renováveis. Esse que não tem como renovar, que a gente depende da natureza e ou que eles estão aí, que eles levaram milhões de anos para se produzir. No caso aqui a gente está vendo, ó, das pedras, né, dos minérios, carvão, ferro, todas esses, ó, apresenta alguns desses minérios. Então, todos esses minérios, eles levam muito tempo e eles que formam, por exemplo, o solo, né, o chão da onde a gente pisa. E tudo isso daí, ele não é renovável, o homem não consegue fazer isso daí, tá? Só a natureza mesmo, por isso que a gente tem que ter consciência, não podemos desperdiçar, né? Vejamos a seguir exemplo de recursos renováveis destinados à alimentação ou renováveis como matéria-prima de produção de energia. Então aqui, ó, nós temos os recursos renováveis, tá? Esse que dá para repor. Então aqui, ó, alimentação, né? E depois aqui a gente tem esses recursos, né? A gente vai chamar de matéria-prima. Eles têm 3 tipos: animal, vegetal e mineral. Então, o que tem origem animal é tudo que vem dos animais. Olha, galinha, porco, vaca, peixe, frango, lã, tudo que você, couro, né? Tudo que você usa que vem dos animais. Vegetal é tudo que vem do vegetal. As sementes, as árvores, os grãos, as flores, as frutas. Então, tudo isso é origem vegetal. E mineral, a prata, o ouro, o petróleo, o bronze, areia, carvão, o sal. Então, aqui você vai ver onde que é usado cada matéria-prima dessa, tá bom? E aqui, então, tem fontes de energia como carvão, petróleo e gás natural. A gente precisa muito disso. Os combustíveis dos carros, os geradores das máquinas, das indústrias, sempre utiliza isso. É uma coisa muito importante para vocês aqui, ó. Muitas pessoas têm modificado a forma de consumir de modo consciente, contribuindo para diminuir o uso dos recursos naturais. Então, por exemplo, se você seleciona material para ser reciclado, você não joga no lixo lá, você separa a reciclagem.
Por que é reciclar? Ele vai reaproveitar aquilo ali e fazer outras coisas, né? Então, se todo mundo faz isso, imagina o tanto que vai melhorar. Comprar produtos que respeitam o ambiente. Se você olhar nos produtos, quando você compra algum produto assim, ó, eles vêm uma etiquetinha. Essa etiquetinha aqui, por exemplo, ó, é o registro do Inmetro, né, de segurança. E aqui também tem, então, que é um produto que vem de recurso renovável, tá? Então, assim, eles usam a cola, a seringueira, né? Eles replantam, não vão acabar com tudo e não replantar, né? Se você reutilizar a água da máquina de lavar, você vai lavar o quintal, tá usando a máquina de lavar roupa? Espera a hora que ela for jogar aquela água fora, você lava o quintal, você joga água na calçada, você tá economizando, você tá usando 2 vezes, já usou para lavar, em vez de jogar fora, aproveita. Aproveita a água da chuva, né? Então, fontes de energia limpa. Alguns lugares agora já estão colocando placa de energia solar. Aí não precisa usar água, porque é a água que movimenta as turbinas da usina para poder fazer essa energia que a gente tem para acender a luz, tá? Parecem ações simples, porém não são, principalmente se for feita coletivamente. Imagina só se uma cidade inteira resolve não poluir, não jogar lixo na rua. Ah, mas só eu fazer não vai adiantar nada. Vai sim, principalmente pelo exemplo, tá bom? Aí aqui então as atividades que vocês vão fazer. Olha só, identifique com as cores correspondentes à origem dos recursos naturais. Então aqui vocês vão achar as palavras no caça-palavra e vocês vão pintar com essa cor. Então, por exemplo, o que é mineral aí? Petróleo é mineral? Então, se você achar petróleo ali, você vai pintar ele de amarelo. Peixe é animal. Onde você achar peixe, você vai pintar de vermelho. Babaçu. Babaçu é uma árvore. Então, ela é origem quê? Vegetal. A hora que você achar babaçu, você vai pintar de verde. E aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, vocês vão colocar o que é renovável e o que não é renovável. Vou dar um exemplo de não renovável. Diamante. Não tem como a gente fazer, né? Refazer. Só a natureza que faz. E depois vão pensando aí o que é renovável e o que não é. Se você tiver dúvida, você pode consultar a internet. Ou aí no livro mesmo que você vai saber. E, por fim, responder essas perguntas. A relação primitiva, ou seja, lá de antigamente, do homem com a natureza está distante do que acontece hoje. O que mudou? Hoje as pessoas não respeitam, muitas pessoas não vê a natureza como uma fonte esgotável, né? Então muitas pessoas não respeitam aí a natureza. E também o que mudou é que hoje em dia as pessoas buscam mais conforto, mais casas, né? O consumo é maior. Número 4. Atualmente vivemos numa sociedade consumidora de recursos naturais. Aponte 2 fatores que contribuíram para aumentar o consumo desses recursos. O primeiro fator é o aumento da população mundial, né? Que aumentou bastante. E outro fator é que as pessoas, né, as invenções, as novas invenções, né, as pessoas gostam de buscar coisas novas, diferentes, mais conforto. 5. Quais riscos e consequências sofrerá a humanidade com a exploração insustentável dos recursos naturais? O que vai acontecer? A gente corre risco de não ter mais. E isso vai acarretar doenças, problemas de saúde,
de matéria-prima. Hoje em dia já tá difícil encontrar. Quem tem alguém que trabalha nas fábricas aí, papai ou tio ou irmão, pergunta. Porque qual o maior problema que as fábricas, né, de móveis hoje estão enfrentando? Não tem matéria-prima, sabe? Então, é preciso a gente ter essa consciência, tá bom? Façam aí direitinho e chega por hoje, né? Bastante. Não acumulem as atividades, tá, pessoal? Vai fazendo. Todo dia eu tô colocando a correção aqui no grupo para vocês não ficarem sem fazer, não ficar perdido. Assistam os vídeos que eu tô deixando aí para vocês, para que não fique mais difícil ainda lá na frente, tá bom? Já não tá muito fácil, imagina se piorar, né? Então, façam aí, reserva um tempinho do dia para vocês estudarem, todo dia no mesmo horário, que aí o cérebro vai acostumando a trabalhar de novo, para não ficar preguiçoso. E vocês, ó, vão ficar nota 10, tá bom? Um beijão, um excelente dia para vocês.